Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 92 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 229, 230 e 231 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos empregados em telefonia, telegrafia, digitação e assemelhados. Neste sentido, diz o artigo 229 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregados sujeitos a horários variáveis terão duração máxima de 7 horas de trabalho e 17 horas de folga, com 20 minutos de descanso, sempre que houver um esforço contínuo de mais de 3 horas de labor. Isso significa que aqueles empregados que estão sujeitos a horários variáveis terão a duração máxima de suas jornadas cotidianas de 7 horas de trabalho e terão também direito a 17 horas de folga consecutiva. Toda vez que os empregados demandarem um esforço contínuo de mais de 3 horas de trabalho ininterrupto, eles terão direito a um intervalo de 20 minutos de descanso, que não pode ser confundido com o hiato interjornada para descanso e alimentação, que já pesquisamos em nossas aulas anteriores. Portanto, além do hiato relativo ao descanso e alimentação, que como a jornada vai ser acima de 6 horas, será de 1 hora, de acordo com as normas trabalhistas aplicáveis, ele terá ainda o direito de, a cada 3 horas de trabalho ininterrupto, 20 minutos de pausa para descanso. O empregado sujeito a horário variável, de que trata o caput do artigo 229 da Consolidação das Leis do Trabalho, é aquele que labora em operação de telefonia e que não estão enquadrados ou classificados naquelas categorias que nós vimos estudando até agora neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho com relação aos exercentes de telefonia, telegrafia, digitação e assemelhados. Quando eles não puderem ser classificados nesses grupos de trabalhadores, eles estarão sujeitos a horário variável, que é justamente a situação de que trata o artigo 229 consolidado, que estamos a estudar neste momento. Então, se ele não está enquadrado como aqueles empregados em operação de telegrafia, telefonia,
e outras que já pesquisamos nas aulas anteriores, ele estará sujeito a horário variável. E são também aqueles que exercem as funções em sessões técnicas, em telefones, excluídos as mesas telefônicas. Tá? Os empregados que laboram com telefones simples, comuns, que trabalham no serviço de revisão, expedição, entrega e em balcão, são justamente os empregados sujeitos a horário variável e, portanto, terão a hora de trabalho máxima diária de 7 horas. E também um descanso entre jornadas de 17 horas contínuas. Os feriados, domingos e dias santos, e como também as prorrogações de jornada, serão estabelecidas com o acréscimo de, no mínimo, 50% sobre a hora normal, de acordo com o que defere a Constituição da República Federativa do Brasil para a sobrejornada. Este dispositivo do artigo 229 da Consolidação das Leis do Trabalho nos parece plenamente dispensável, porque realmente o trabalho em feriados, domingos e dias santos e as prorrogações de jornada, que não sejam aquelas normais, serão obrigatoriamente remunerados como horas extraordinárias. E, portanto, não havia porquê da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 229, trazer esta informação aqui já estatuída. Diz o artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho que a direção das empresas organizará as turmas de acordo com o revezamento daqueles que exercem as mesmas funções, quer em escala diurna, quer em escala noturna. Portanto, a direção das empresas, e aí cabe a informação de que pertence ao poder diretivo da empresa organizar as turmas de acordo com o revezamento daqueles trabalhadores que exerçam as mesmas funções, quer nas escalas noturnas, quer nas escalas diurnas. Todavia, diz ainda o artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregados poderão, entre si, trocar de turno, desde que não haja prejuízo ao serviço, e com a anuência do superior hierárquico. Então, existe, pelo artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é específico das categorias profissionais que nós estamos a ver aqui durante estas nossas aulas, e, portanto, não se aplica ao geral dos trabalhadores, mas apenas àqueles que exercem suas funções em telefonia, telegrafia, fluvial, subfluvial, mecanografia e a eles assemelhados, como vimos nas aulas anteriores, que podem entre si trocar de turno. Porém, não pode haver prejuízo ao serviço. E ainda mais, esta situação se encontra mitigada porque é necessária e indispensável a anuência do superior hierárquico. Isso quer dizer que, mesmo que os empregados queiram exercer esta faculdade do artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho,
entre si trocando de turno, só será possível se houver a anuência de seu superior hierárquico. Se o superior hierárquico não concordar com essa troca, não há que se falar em possibilidade de troca de turno. Outro fator que nos traz o artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho respeita aos períodos de almoço e de jantar nas turmas previstas pelo caput do artigo 230 da Consolidação das Leis do Trabalho. O período de almoço não pode ser antes das 10 horas da manhã ou depois das 13 horas, porque o organismo do ser humano ele está pautado em atividades de rotina e, portanto, almoçar antes das 10 horas ou depois das 13 horas não condiz com a realidade fática, orgânica dos empregados. E, portanto, obrigá-los a fazer as suas refeições antes das 10 horas e depois das 3 horas estará extrapolando o relógio biológico e, portanto, promovendo riscos à medicina e segurança do trabalho. A mesma coisa se tem com relação ao jantar, que não pode ser antes das 16 horas e depois das 19h30, pelas mesmas condições aqui estudadas. Muito embora a consolidação das leis do trabalho tenha em si determinação de que o sistema de intervalo, interjornada para descanso e alimentação não seja feito aos preceitos de medicina e segurança do trabalho, como vimos nas nossas aulas relativas aos mesmos, a nosso sentir é realmente um preceito de medicina e segurança do trabalho um intervalo interjornada para descanso e alimentação. Primeiro porque ele visa a situação de recuperar a força de trabalho já despendida durante uma jornada ampla, ininterrupta de trabalho. E segundo, porque ele, com esse intervalo interjornada para descanso e alimentação, está a ser desenvolvido uma maior capacidade do trabalhador em prestar atenção no seu serviço, em desenvolver sua força de trabalho de forma plena, porque houve aquele descanso necessário e, portanto, minimizaria os efeitos e as condições que trazem ao meio ambiente de trabalho os acidentes e as doenças profissionais. Portanto, a nosso sentir, é sim preceito de medicina e segurança do trabalho o hiato interjornada para descanso e alimentação. Diz o artigo 231 da Consolidação das Leis do Trabalho que as disposições dessa seção não abrangem aos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Nesse sentido, nenhuma dessas fórmulas que nós vimos durante esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho a respeito das categorias especiais será aplicável se os operadores de radiotelegrafia forem embarcados em navios ou aeronaves. As situações desses operadores
de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves será discutido em lei própria, que trata justamente daquele pessoal embarcado em navios ou aeronaves. E não se aplica, portanto, a disposição desta seção da consolidação das leis do trabalho a estes tipos de desenvolvimento profissional. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nestas nossas aulas, principalmente nessa aula de número 92 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos essa oportunidade para agradecer a vocês pela presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês exerçam duas atividades simples, que sejam inscrever-se no nosso canal e deixar seus likes nas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos desenvolver a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.